Olá, meu nome é Janaína Hammerschmidt, eu sou médica veterinária e atualmente eu trabalho na Prefeitura de Pinhais, na Divisão de Bem-Estar Animal da Secretaria do Meio Ambiente. E a proposta aqui hoje é conversar um pouquinho sobre os desafios em bem-estar animal no serviço público, tanto envolvendo o manejo populacional de animais, quanto a fiscalização de maus tratos. Então, a nossa apresentação ela está dividida em alguns tópicos principais. Eu vou falar um pouquinho sobre o cenário atual da demanda de trabalho envolvendo esse tema nos municípios, um pouquinho sobre o papel do médico veterinário nesse cenário, os desafios em bem-estar animal no serviço público envolvendo os programas de manejo populacional de animais, a fiscalização de maus tratos contra animais, os desafios para a implantação dos serviços e as considerações finais. Para a gente começar a falar desse tema, é importante a gente dar o destaque para o aumento da demanda envolvendo estes serviços. Então, por exemplo, como a gente pode ver na tela, prefeitura de município acata a recomendação do Ministério Público e disponibiliza a castração de animais. Então, é uma demanda que está batendo a porta dos municípios, não só no estado do Paraná, como em todos os outros estados, principalmente após a publicação de uma lei em 2017 que estabelece a obrigatoriedade da implantação dos serviços de manejo populacional nos municípios. Também podemos ver um aumento da demanda envolvendo as ocorrências de maus tratos contra animais. Então, além da demanda para manejo populacional, temos um aumento da demanda da fiscalização de maus tratos e, consequentemente, que os profissionais estejam aptos e preparados para atender a essa demanda. E por que será que nós tivemos esse crescimento, nos últimos anos? Acho importante destacarmos que o próprio IBGE determinou em recente pesquisa que nós temos um número muito grande de animais no Brasil. Então, como vocês podem ver na tela, aproximadamente 44,3% dos domicílios no Brasil atualmente possuem cães, sendo que se vocês observarem, hoje a gente tem uma estimativa de um número maior de cães no Brasil do que de crianças, dentro dos municípios. Ou seja, nós temos um papel muito importante dos animais dentro das famílias. Então, existe um vínculo entre estas pessoas e seus animais e os cães e gatos participando dessa família. Muitas vezes a gente até ouve falar do termo família multiespécie, Então, a gente tem todo esse cenário dos animais como família, um cenário positivo da interação entre seres humanos e animais. E pensando nesse vínculo positivo entre as famílias e os animais, a gente tem exemplos muito interessantes para dar, Como, por exemplo, estas interações positivas que a gente vivencia em momentos de desastre e que fica muito clara a importância do animal para aquelas pessoas, como vocês podem ver nas imagens, Porém, nós temos as situações de interação negativa, Então, esse aumento do número de animais no Brasil, ele também vai ter esse lado negativo dessa interação, como, por exemplo, as situações de maus tratos, de abandono de animais, de vulnerabilidade das famílias e dos animais que convivem nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espaço que as pessoas, como vocês podem perceber nas imagens. E esse vínculo entre seres humanos e animais nas cidades e nos problemas que esse vínculo vai trazer nessas interações negativas que ocorrerão dentro das cidades, a gente pode exemplificar algumas situações. Então, o que chega para o município e para o profissional médico veterinário que trabalha nesses municípios? Chegam inúmeros desafios que envolvem o descontrole populacional, envolvem situações de maus tratos. Então, o veterinário que está lá na ponta, ele vai se deparar com situações de cães semidomiciliados, ou seja, aqueles cães que as pessoas não exercem a guarda responsável e permitem que os animais tenham acesso não supervisionado à rua, e isso vai acarretar inúmeros problemas.
Esse profissional ele vai se deparar com cães que são de rua, ou seja, cães que foram abandonados ou que estão há um determinado período de tempo nas ruas. Esse profissional vai encontrar cães comunitários, que são aqueles que já têm um vínculo estabelecido com a comunidade. Vai ser demandado com relação a ninhadas indesejadas, ou seja, a população requerendo o recolhimento de ninhadas abandonadas ou requerendo o recolhimento de ninhadas de sua própria casa e que foram indesejadas, dos animais que não foram castrados. O médico veterinário vai se deparar com situações de abandono de animais, agressividade em via pública, cães que estão nas ruas mordendo crianças, transeuntes, perseguindo objetos, bicicletas, motos, situações de zoonose, né? Então, demandas envolvendo leptospirose, esporotricose, sarnas. Todas essas demandas chegarão para o profissional médico veterinário. Ocorrências de maus tratos e reclamações. Então, o colega que vivencia isso, assim como eu, com certeza, pelo menos algumas dessas situações já chegou para o colega aí no seu dia a dia, né? Então, nesse contexto, a gente tem que posicionar o papel do médico veterinário nessas situações. Então, existe uma expectativa muito grande da sociedade com relação ao médico veterinário como um profissional de referência para responder todas essas demandas que eu citei anteriormente, né? Então, essa expectativa de que o veterinário vá oferecer soluções para todos esses problemas. E o profissional, ele também tem que estar preparado para, além de receber essa demanda, que pode ou não ser totalmente de responsabilidade dele, ele tem que estar preparado para exercer a sua função seguindo as leis e as normas, tanto da profissão quanto as leis e as normas que regem o manejo de animais, né? E o veterinário, ele vai poder ser responsabilizado civil, eticamente, penalmente, com relação às suas atitudes e à sua conduta profissional. Então, esse profissional médico veterinário, ele tem suas expectativas profissionais a partir do momento que ele sai para o mercado de trabalho ou quando ele ingressa no serviço público. Então, ele tem expectativas daquela profissão que ele escolheu para seguir sua carreira, né? E junto com essa expectativa, nós temos um bombardeio de situações que chegam para esse profissional. Então, esse profissional, ele vai ser cobrado com relação às leis, às normas vigentes, ao seu código de ética que ele tem que seguir. Ele vai ser demandado com relação a situações de sofrimento humano, por exemplo, acumuladores de animais, famílias em vulnerabilidade. Consequentemente, num primeiro momento também, será demandado com relação a situações de sofrimento animal, então ele vai ser o profissional de referência para atender essas situações. As pessoas sempre vão pedir o serviço requerendo soluções imediatas para esses problemas que não são simples de resolver. Tem a pressão para a proteção dos animais, existe muita falta de conhecimento técnico, tanto dos profissionais que trabalham junto com o médico veterinário, quanto do próprio médico veterinário muitas vezes e das pessoas que vão fazer a tomada de decisões. Muitos gestores têm que estar preparados para ouvir qual é a recomendação técnica para determinadas situações. Apelos em redes sociais também chegarão para esse profissional e a pressão e todo o interesse político também que é comum aí no trabalho dentro dos municípios. E acho importantíssimo destacar, e eu deixei em separado para o final, que dentro de toda essa problemática, toda essa demanda que chega para o profissional médico veterinário, há hoje uma falta de responsabilidade compartilhada.
E durante a minha fala, eu espero que a gente consiga exercitar e exemplificar melhor essa falta de responsabilidade compartilhada. Então, muitos dos problemas envolvendo os desafios em bem-estar animal no serviço público, nos serviços municipais, eles não vão depender exclusivamente da ação do médico veterinário. Então, é importante que meus colegas médicos veterinários entendam que essa responsabilidade desses problemas complexos envolvendo animais nas cidades, ela tem que ser compartilhada com outros profissionais. Então, eu exemplifico agora por meio dessa primeira imagem. Então, uma situação que eu já atendi no município de Pinhais, onde eu trabalho. Olhando a imagem, acredito que a gente já possa perceber que há uma complexidade aí de problemas, né? A gente pode perceber um animal amarrado numa corda, uma possível residência com bastante acúmulo de lixo, né? Animais e seres humanos vivenciando dos mesmos problemas. E a gente pode concordar nesse momento que parece que a gente tem demanda complexa aí nessa imagem, né? E se a gente for pensar na definição de complexo, que eu achei interessante colocar aqui na fala, complexo é aquilo que contém muitos elementos relacionados entre si. Aquilo que não é simples, ou seja, demandas complexas, elas exigirão resoluções complexas e vários elementos que muitas vezes não dependerão somente da ação do médico veterinário. Aqui continuamos com mais uma imagem do mesmo caso. Então, será que são demandas complexas? Será que exigem ações complexas e multiprofissionais? Continuamos com o mesmo caso, agora no interior da casa da família. Concordamos que são demandas complexas? Esse tipo de situação é muito comum dentro de um município, como uma demanda que chega para o profissional médico veterinário. E aí nós temos a família, né, exemplificando bem aquele vínculo atual, né, dos animais com os seres humanos. Então a gente pode ver que provavelmente os animais eles representam um papel importante para essa família, mas nós temos problemas envolvendo o bem-estar animal, tanto dos animais quanto das próprias pessoas. Então, mais uma vez, são demandas complexas e que nós temos que compartilhar essas demandas com outros profissionais. E é importante que a gente destaque o conceito de saúde única nessas demandas. Por quê? Porque as pessoas e os animais, elas compartilham do mesmo ambiente e, consequentemente, os problemas são compartilhados. Então, muitas vezes, a ação do profissional médico veterinário no serviço público municipal, ela vai envolver o conceito de saúde única na prática, né? E é importante que a gente sempre retome esse conceito de saúde única para guiar as nossas ações de rotina, né? Então, se formos, por exemplo, pegar essa imagem do conceito de saúde única, do grande guarda-chuva que envolvem todos os elementos dentro do conceito, nós podemos facilmente posicionar esses desafios em bem-estar animal no manejo populacional e na fiscalização de maus tratos dentro desse conceito. Porque nós temos o conceito de saúde pública dentro desse grande guarda-chuva, zoonoses, a relação entre seres humanos e animais. Então é importante que a gente reconheça essa ligação dos serviços municipais com o conceito de saúde única. E se a gente for falar em definição, que eu acho sempre importante que a gente retome conceitos e definições para guiar as nossas ações, então, conceito de saúde única, uma só saúde, seria o estado sanitário dos seres humanos relacionado com a saúde dos animais. E ambas as populações afetam o ambiente que coexistem e são igualmente afetados por esse ambiente. Então, definição de saúde única. E é importante que a gente destaque que não se trata de uma nova ciência, né? O conceito, ele evidencia esse valor de adotar um enfoque mais colaborativo,
intersetorial para prevenir, detectar e controlar as enfermidades endêmicas e epidêmicas dos humanos e dos animais. Então, olha que palavra importante. Enfoque colaborativo intersetorial, a palavra que eu queria destacar para vocês, intersetorial, né? Que está totalmente relacionado com essa demanda.